se as pessoas aceitam ou não a sua escolha de buscar e obedecer ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia Sagrada, o único capaz de transformar a sua vida, de depressivo, desenganado, viciado, frustrado, em uma pessoa feliz, saudável, realizada e, o mais importante, salvo, com a alegria da salvação. Não importa, meu amigo, se as pessoas apoiam ou não a sua escolha e a sua decisão de buscar e obedecer ao Deus vivo, isso não importa. Eles que hoje não apoiam, não aceitam e criticam, ou talvez estejam zombando, amanhã vão estar admirando a sua fé, vão estar admirando a qualidade de vida, caráter, a qualidade de família, qualidade de prosperidade, qualidade de vida sentimental realizada, porque verão você realizado, transformado. E eu vou provar que não importa se as pessoas apoiam ou não a nossa decisão em buscar e obedecer ao Deus da Bíblia. Preste atenção. Era cada degrau que a gente subia, a gente caía 10. Um momento assim que a gente quase passou fome. Minha vontade que eu tinha era de me jogar pela janela. Meu nome é Cláudio, hoje eu sou corretor de imóveis, corretor de seguros. Desde pequeno eu sempre fui de família humilde. A gente sempre muito pobre, morou em periferia. E meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. Então eu fui criado praticamente com a minha avó, né? E minha mãe morando junto com a gente, ela trabalhava demais. Eu fui criado praticamente aqui na rua. Então às vezes desvia, vai para um lado errado, faz coisas erradas. Enfim, eu fui muito assim, deixa a vida me levar. Então eu achava que isso era certo e ia fazendo. E quebrava a cara, né? Então, a minha infância, um exemplo, minha mãe comprava roupa para mim uma vez por ano. O tênis que ela comprava para mim tinha que durar o ano inteiro, né? Assim, muito difícil mesmo. Eu cheguei num momento assim que a gente quase passou fome. Minha esposa foi trabalhar. Não que não seja digno, mas ela foi trabalhar de empregada doméstica e ela não era empregada doméstica, né? Para trazer o alimento para dentro de casa. Então a gente, assim, nós até tínhamos uma visão de crescer, né? De trabalhar por conta, de ser empreendedor, mas nada dava certo. Um exemplo, nós tivemos muito, assim, no passado, de vender congelado. Na época que começou esse negócio de polpa de fruta, congelado e tal, conseguimos fornecedor, não tinha carro, então a gente carregava nas sacolas, assim, térmica, aquele peso todo, e com criança a gente ia vendendo, só que não dava certo. E a gente sempre trabalhou assim, porta a porta. Então, as pessoas começaram a não comprar, quem comprava não estava pagando, e aí a gente tinha que honrar com aquela dívida, e não tinha, atrasava, e nomes ia pro, né, e entrava restrição, sofria mais e mais humilhação, regularizava, achava que estava bem, agora vai. Vamos fazer uma outra coisa. Aí vamos vender roupa, vamos vender Tupperware, né? Vamos vender folheado. Era cada degrau que a gente subia, a gente caía 10. Minha vontade que eu tinha era de me jogar pela janela. E eu tinha vontade de pegar minha cabeça, bater na parede. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? E nessa época eu assistia um programa na Record da Universal. Eu chamava o Fala Que Eu Te Escuto. Aí eu tinha uma curiosidade de conhecer o Templo de Salomão. Aí assisti uma reunião, achei assim maravilhoso. Então eu entendi que a disciplina que é aplicada aqui funciona. Gostei daqui, da forma que é pregada a palavra, do jeito que eles nos ensina a ler a Bíblia. Aí eu falei para minha esposa assim, ó, eu não tenho nada a perder. A gente tá, né, já não tem nada praticamente. Eu vou virar dizimista. Eu falo que a Universal, ela é uma faculdade de vida. E o livro é a Bíblia. Hoje, o único arrependimento assim que eu tenho é de não ter vindo antes, ter conhecido essa fé antes, né? Porque eu poderia estar muito melhor. Hoje eu e minha esposa, nós temos 3 fontes de renda.
né? Temos do mercado imobiliário, né? Onde nós trabalhamos mais efetivamente. Eu tenho uma corretora de seguros que eu cuido mais. E o que nós tínhamos perdido de uma das tentativas lá no passado, que era venda de perfumaria, cosméticos, né? Pela nossa fidelidade no altar, Deus vem nos honrando. Então fez com que a minha esposa reativasse essa franquia digital. Então assim, o nosso planejamento quase que dobrou o que a gente fez, com uma fonte a mais de renda. Ele não deve nada para nós. Então se a gente reconhecer ele como o primeiro, tudo que nós temos é dele, não vai faltar para nós. Eu não tenho medo e nem vergonha de falar. Ó, eu não abro mão dele. Porque eu sei que ele vai me honrar. O cliente não vai comprar com outro. Desculpa. Deus é sempre em primeiro lugar, porque tudo é dele. Quando a gente entende isso, as outras coisas é sequência, né? Automático. Né? Ele é o Senhor dos Exércitos, né? Não tem derrota do exército dele, em nenhum momento. Né? Então ele é fidelidade sempre. Daqui eu não saio. Eu não disse que, independentemente das pessoas lhe apoiarem ou não na escolha que você fez, de buscar e obedecer ao Deus da Bíblia, essas pessoas que hoje criticam, julgam, amanhã vão estar admirando e aplaudindo a sua fé. O senhor Cláudio prova isso. Ele, hoje bem-sucedido, hoje um homem próspero, hoje um homem que tem 3 fontes de rendas. Antes era fracassado, passava necessidade. A esposa trabalhou de doméstica para tentar ajudá-lo, mas tudo que ele fazia dava errado. O Cláudio era carregado, ele precisava ser purificado. Ele era carregado de uma energia, de um encosto que o acompanhava, mesmo sendo honesto e dedicado, mas que o impedia de prosperar. E por quê? Porque Deus não estava em primeiro lugar na vida do Cláudio. Seja sincero. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Não, porque se Deus está em primeiro lugar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus vivo, meu amigo, você tem que ver a diferença, tem que haver uma diferença entre a sua vida e a vida daqueles que não servem, não creem no Deus da Bíblia, no Deus vivo. Porque se você crê e serve ao Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, a exemplo do senhor Cláudio, então tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. E essa diferença começa dentro, tá? Começa dentro de você. O voto de Betel, que é porta do céu, que é você ter a Deus em primeiro lugar e você em segundo, é você ter disposição para ir e falar com quem você tem que negociar, cobrar, renegociar, pedir, oferecer, exigir os seus direitos. Quem tem um voto feito a Deus, a sua palavra empenhada a Deus, não fica de braços cruzados, não fica amuado. Se você tem que renegociar, você renegocia. Se você tem que cobrar, você cobra. Se você tem que pedir, você pede. Se você tem que oferecer o produto, você oferece. Você faz o que tem que ser feito. Você não fica fugindo das pessoas. Você não fica com medo. Por mais difícil que seja a situação, você vai para cima, porque Deus está em primeiro lugar. Você sabe que Deus vai na frente. Se Deus vai na frente, o diabo e os seus demônios e os seus filhos tem que sair, tem que abrir caminho, porque senão você vai atropelar, porque você vai passar por cima. E não é com mentira, não é com engano, não é com violência. Você vai passar por cima no sentido de você vai superá-los. Você não vai se deter, você não vai se intimidar, você não vai se acomodar. Você vai para cima, porque Deus vai adiante e Ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo os caminhos. Ele vai lhe guiando e Ele vai lhe abençoando e lhe realizando. Essa é a proposta de Deus para você. Domingo agora, dia 22. Domingo agora. É o seu dia, meu amigo. É o dia de você ser purificado para ser cheio do Espírito Santo. Se você um dia fez o voto de honrar a Deus, o voto de Betel, porta do céu, então não aceite viver uma vida suja,
uma vida problemática, frustrada, você vai viver um pedaço do céu aqui na terra. Meu nome é Eric, eu tenho 30 anos, eu pertenço a uma outra denominação cristã. Eu acompanho a programação, nós na verdade acompanhamos a programação já há mais ou menos um ano. E todos os dias quando nós acompanhamos a gente fica curioso, né, em conhecer o templo, saber como era a experiência. E aí nós decidimos vir até o templo, já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui e nós nos surpreendemos, a experiência foi muito positiva, espiritualmente nós fomos impactados pela reunião e tem sido muito bom. Nós pretendemos vir mais vezes e quem quiser vir eu acho que é uma ótima decisão. Nós não pagamos nada para entrar, além disso nós fomos muito bem recebidos, acolhidos por todos os membros da igreja e recebemos todo o respaldo em que precisamos. O que mais chamou a atenção claro que a estrutura, né, física do local e principalmente nós sentimos a presença de Deus no local, então foi as duas coisas que nos atraíram a este lugar. A gente se sentiu muito acolhido e muito poder mesmo de Deus. Parece que apesar do pastor estar lá, tão longe, ele está falando muito diretamente com você, sabe? Numa intimidade, a gente se sente bem à vontade mesmo. Me chamo Leonel, sou católico. Vim ao Templo de Salomão a convite da minha namorada e aqui eu fui muito bem acolhido. Não paguei nada para entrar, entrada gratuita. Fui muito bem recebido pela estrutura, pelo profissionalismo das pessoas, gostei bastante. Eu já fui em várias denominações, essa é a verdade, várias. Mas eu estava buscando alguma coisa no sentido para cuidado pessoal. Então eu vim para cá pelo pessoal, acabei frequentando outros dias na semana que trata do espiritual também. Nunca ninguém me perguntou de onde eu vim, absolutamente. Simplesmente me acolhem, me tratam com respeito e me fazem sentir que eu estou na casa de Deus. Acho que é isso que importa. O que mais me surpreendeu no Templo de Salomão foi a estrutura que tem, que é realmente lindo, fantástico, e a paz. Quando você entra, você sente que você está na casa de Deus. Meu nome é Camila, eu fui batizada por alguns anos na Igreja Católica, porém eu não estava frequentando nenhuma denominação. E aí, por um problema pessoal que eu tive, eu recebi o convite para vir aqui no Templo de Salomão. E chegando aqui, eu fui bem acolhida, fui bem recebida, encontrei a paz, tive um encontro com Deus e foi maravilhoso. Diferente do que os outros falam, aqui você não é julgado pela roupa, pela sua denominação, você não paga para entrar. O que mais chamou a minha atenção chegando aqui no Templo de Salomão é o encontro com Deus que você tem a partir do momento que você participa da reunião e se entrega para aquilo. Eu recomendo outras pessoas visitarem o templo. A parte de fora em si, a estrutura chama muita atenção, parece que você volta naqueles tempos bíblicos e quando você entra então é fora de série. Eu considero o Templo de Salomão uma casa para todos os povos sem restrição de idade, religião. Meu nome é Sirin Ahmed, meu país nome é Bangladesh. Cheguei no visita do Templo da Semal, muito gostei. Aí fiquei muito bonito, mas que tudo legal. Quer visitar, minha esposa também gosta. Aí eu sou muçulmano, aqui tem cristão, tem outra religião, mas respeito todo mundo. Eu gosto no Brasil, esse também da igreja, tudo que é único. Eu gosto, mas visita bonitinho e fica tranquilo. Muito legal, maravilhoso. Eu cheguei, mas que pago nada, né? Mas que fiquei feliz. Pega nada e pago. Muito feliz, gostar. Não, eu toda semana que chego, toda semana que visito aqui. E após você ter acompanhado esses relatos de pessoas de várias religiões e outras denominações que viveram uma experiência extraordinária aqui no Templo de Salomão, nós convidamos você para vir a esta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamentos gratuitos.
essas pessoas, mesmo crendo em Deus, professando uma fé muçulmana, católica, evangélica, espírita, elas tinham algo em comum. Primeiro, elas criam em Deus. E segundo, havia uma carga negativa que as acompanhava. Quando chegaram aqui no Templo de Salomão, essas pessoas foram purificadas da religiosidade, do fanatismo, da incredulidade, da acomodação, dos medos, dos traumas. Houve uma purificação de dentro para fora. E quando entraram no templo, elas tiveram uma experiência pessoal com Deus. Meu amigo, essa é a proposta para este domingo. Você vai ser purificado com hisopo. Essa essência bíblica é para purificar você, para que esses espíritos que não deixam você orar, se concentrar, sabe? Ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão. Você diz, bispo, eu quero até ser um melhor cristão, mas eu não consigo. Uma coisa me amarra, uma energia negativa me acompanha. Eu estou sempre cometendo os mesmos pecados, estou sempre cometendo os mesmos erros, estou sempre tropeçando na mesma pedra. Por quê? Porque há ação de um mal que lhe acompanha. Essa é a verdade. Você é gente boa, você é honesto, você crê em Deus, mas tem aí um encosto, uma força do mal lhe acompanhando. Então, domingo agora, às 17 horas, aqui no Templo de Salomão, você vai ser purificado com hisopo. Nós vamos fazer uso dessa essência bíblica para a purificação, para que você seja cheio do Espírito Santo. O Bispo Macedo vai ministrar ao pôr do sol, às 18 horas, o derramamento do Espírito Santo. Esteja conosco, aqui no Templo de Salomão, se você vive em São Paulo. Você que me assiste de um outro estado, você pode ir aí na Igreja Universal, no seu bairro, vai acontecer a mesma coisa. Mas se você vive em São Paulo, pelo amor de Deus, faça um esforço, faça algo para chamar a atenção de Deus. Venha ao templo, porque aqui é diferente. E não é por causa do tamanho, não é por causa da beleza, não é por causa da segurança, não é por causa da limpeza, não é porque eu vou estar aqui com vocês. Porque, gente, há mais de 37 mil templos no mundo, mas um único templo foi desenhado por Deus. E aonde é que ele está? Não vai responder, não? Aqui, ó, em São Paulo. O Templo de Salomão foi o único templo desenhado, arquitetado pelo Criador. É diferente. Por isso que não tem placa de igreja aqui. Não tem placa de igreja universal, placa de igreja ABC, religião ABC. Por isso que aqui vem católico, judeu, espírita, muçulmano, ateu, budistas, testemunhas de Jeová. Todos podem vir, todos são bem-vindos. Você vai ser purificado para ser cheio do Espírito de Deus. Prepare-se. Neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Me chamo Ernest Paiva, tenho 24 anos. E a minha mente, antes de participar do jejum de Daniel, era totalmente frustrada. Com 8 meses de idade, meu pai faleceu. E assim eu fui criado com meu padrasto e com minha mãe. Na infância, sempre tive de tudo, né? Eles tinham condições, então ele me dava tudo que eu queria, né? Não o que eu precisava. E os meus pais foram criando dívidas, assim eu fui começando a não ter mais as coisas que eu queria. E aí foi começando a minha rebeldia em casa, né? E o afastamento dos meus pais de mim.
Então, a minha mente foi desenvolvendo através do quê? Das amizades. Os amigos vinham com propostas, até que um dia eu conheci uma pessoa que ela me ofereceu droga, né? A partir dali, eu comecei a dar um desgosto terrível para os meus pais. Eu comecei primeiro com a maconha, né? E fui me aprofundando. Meus pais sempre lutando por mim, né? Que eles tentavam com as próprias forças, só que não conseguiam de maneira nenhuma. E eu só queria fazer ao contrário do que eles me pediam. Os meus pensamentos na época não media as consequências, não media que aquilo ia me fazer mal um dia. Eu pensava que aquela vida que eu estava vivendo, eu ia viver para o resto da vida, né? Amigos, eu tinha vários também, até o dia que eu me encontrei sem amigo nenhum, depressivo. Eu perdi o emprego que eu tanto gostava e perdi uma namorada que eu também tanto gostava. E aí os meus pensamentos eram que minha vida já não tinha mais jeito. Tentei o suicídio por pensar que era o meu fim, né? Achar que não teria mais solução para nada. Os meus pais, eles estavam já vindo na Igreja Universal tentando me ajudar, né? Fazendo as correntes de libertação. E teve um dia que ele veio aqui no templo e eles me chamaram para vir. E na reunião, eu confesso que eu não prestei atenção em nada. O que me marcou foi o presente que eu recebi aquele dia. Meu padrasto, ele foi na frente, pegou o livro, eu não sabia que ele ia pegar aquele livro e me entregou. Aquele livro mudou totalmente a minha vida. Foi Como Vencer as Suas Guerras pela Fé, do Bispo Edir Macedo. Eu até lia ele, mas lia fumando, lia bebendo, com a intenção de mudar. Não era porque eu queria estar ali bebendo e fumando, era com a intenção de realmente mudar. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei, até me emociono em falar, porque eu senti o amor de Deus naquele dia, né? E Deus falou muito comigo. Ele me aceitou de volta, ele me acolheu. Estava tendo Santa Ceia e eu entendi a importância da Santa Ceia, que é uma aliança que a gente faz com Deus. Eu entendi o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e aceitei aquele sacrifício. Naquele mesmo dia que eu tomei a Santa Ceia, eu já me decidi a batizar. E já estava acontecendo o jejum de Daniel. Aí o pastor falou para mim, falta 7 dias para acabar o jejum de Daniel. Você tem fé que você pode receber o Espírito Santo? Eu falei, tenho. Então, faça esse jejum uma coisa especial para você. Abandone tudo. Aconteceu que quando eu cheguei em casa, estava tendo baile funk na rua. Falei, meu Deus, a minha vontade é de estar lá embaixo, é de estar usando droga, é de estar ficando com aquelas meninas, é de estar lá. Mas a minha vontade só tem me levado para esse vazio de vida que eu estou vivendo. Então, me dá forças. Aí eu levantei, peguei tudo que tinha dentro da minha casa. Peguei bebida, peguei droga, peguei tudo e fui jogando fora. Coisas caras que eu tinha, fui jogando fora. Tudo que poluía a minha mente, eu decidi largar. Então, celular, abri mão de amizades. Na verdade, eu não abri mão, eu cortei literalmente as amizades. Eu desfiz todos os laços que me prendiam. Eu ainda continuei lendo o livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. Aquele livro, ele me trouxe uma consciência tão forte de como vencer as minhas guerras, que eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, então eu vou pôr em prática. Eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, acordava e orava. Tinha dia, como eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, eu morava longe, eu ia andando, era 8 quilômetros, às vezes eu tinha que acordar, o sol não tinha nem nascido, mas eu queria, então eu ia. No dia 7 de setembro, que foi o dia que eu fui entregar o meu jejum de Daniel, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. O pastor começou a busca, eu falei, é agora. E eu estava apegado a uma promessa de Deus, que ele falou, buscai-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. E eu, de cara com a parede ali, buscando, até que veio uma paz tão grande em mim, que eu falei, ai, que amor é esse, sabe? Foi um amor tão incrível que eu falei, eu nunca senti esse amor, nem dos meus pais. E meus pais me amam muito, mas eu não senti esse amor dos meus pais, não senti amor vindo de relacionamentos, não senti esse amor em nenhum lugar, a não ser
no dia que eu recebi o Espírito Santo. E foi aí que realmente eu vi que meus pensamentos mudaram por completo. Realmente eu recebi a mente de Cristo naquele dia. Eu costumo dizer que existe dois Ernest, o Ernest antes de Cristo e o Ernest depois de Cristo. O Ernest antes de Cristo pensava em drogas, baladas, essas coisas, mas hoje em dia eu sou liberto disso, eu não penso mais, não tenho mais vontade de usar drogas. Hoje em dia o Ernest, ele ajuda outros viciados a encontrar esse caminho, essa paz que eu tenho hoje. É isso que eu tenho, assim, que é a gratidão, sabe? É mostrar para Deus que eu sou grato e quero dar muito mais da minha vida para Ele. Porque realmente foi um novo nascimento. Nasceu um novo Ernest naquele dia. Os meus pais, eles olham para mim hoje, eles falam isso para mim. Eu agradeço muito a Deus por meus pais verem isso em mim. Foi uma coisa que mudou totalmente a nossa relação de pai para filho. Mudou tudo, mudou tudo. A gente fala que se ama, e não é só falar, a gente realmente se ama mesmo, sente falta um do outro, sente saudade. De antes para hoje é totalmente outra coisa, né? Antes de terminar, eu queria dar uma dica para aquelas pessoas que desejam fazer o jejum de Daniel, como um dia eu desejei, né? Então, faça desse jejum uma coisa que você colocou muita força no mundo. Eu coloquei muita força em meus amigos, em mulheres e tal. Então, no jejum de Daniel, eu resolvi colocar toda essa força ainda mais em receber o Espírito Santo. Então, coloque força para receber o Espírito Santo, muito mais do que você colocou para ter os prazeres que você tem hoje no mundo. Você perdeu seus pais quando criança? Você acumulou dívidas que você considera impagáveis? Você se tornou viciado nas drogas? Você não consegue se relacionar com as pessoas? O Ernest viveu esse inferno que você está vivendo. Mas olha aqui, ó. Ele decidiu buscar o Espírito Santo. Ele foi purificado. Ele decidiu beber da água aqui do poço do solo sagrado. E o que aconteceu? Este homem carregado, esse homem oprimido, esse homem foi purificado. Foi purificado e lá dentro dele o Espírito Santo passou a habitar. E hoje o Ernest é um novo homem. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo, viciado em drogas, você que está endividado. A sua dívida é mais de 300 mil reais, mais de R$500 mil, mais de R$1 milhão. Você que perdeu o pai, a mãe em um acidente, quando criança, você é órfão de pai e mãe. Deus está dizendo para você, eu estou te buscando. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel te buscou e te encontrou. Diga, Deus me buscou e me encontrou. Como encontrou o Ernest, ele acabou de falar com você aí agora. Domingo ao pôr do sol, hein? Domingo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos realizar esse ritual de purificação. E você vai ser cheio do Espírito Santo. O Bispo Macedo vai estar participando do encontro com o Espírito Santo ao pôr do sol conosco. Prepare-se, vai ser um dia memorável. Mas, Bispo, eu já falei tão mal de vocês. Bispo, eu já falei tão mal da Bíblia Sagrada, eu já falei tão mal do Templo de Salomão. Não importa. Você falou por ignorância, você julgou, você foi preconceituoso, você foi orgulhoso, você foi iludido. Só que entre nós, você foi bobo. Você foi bobo. Você acreditou em fake news, falsas notícias, e é o que deu. Mas agora, Deus lhe despertou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel lhe buscou e lhe encontrou. Agora vem para cá. Vem para o templo ser purificado com hisopo, como diz a Bíblia no Salmo 51, versículo 7. Deus vai te dar um coração novo e vai colocar dentro de você o Espírito Santo. Se você sair daqui, presta atenção. Ei, estou falando com você. Com você que diz, eu já busquei em tantos lugares, eu já criei em tanta gente, eu já fiz de tudo, não fez de tudo não. Se você participar aqui no Templo de Salomão, domingo, ao pôr do sol, com sinceridade, com humildade e com determinação, se não acontecer nada, eu queimo a minha Bíblia.
sexta-feira, meio-dia, na Praça da Sé. Você aceita o desafio? Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele e eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja. As mídias, nos jornais e na televisão, em outras emissoras, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo e eu acreditava nisso. Quando ele foi preso, na minha mente, eu achei que foi justo. Só que a minha vida sempre foi muito difícil devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira, eu tinha problemas na família, eu tinha problema nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava o terceiro ano da Faculdade de Medicina, eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então os professores aconselharam meus pais a me levar no psiquiatra. E a partir daí a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos envolvida com tratamentos de psiquiatra, em remédios, psicoterapia, e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito e realmente foi muito difícil. Eu conheci um rapaz, eu me casei e tive uma filha. A partir daí, eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele. Ele era enfermeiro padrão e com ele junto nós investimos na educação da minha filha, compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito, devido à forma como eu dirigia a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave. Me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual. E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento, eu não encontrava nessas instituições. No prédio onde eu morava, quando eu me separei, a esposa do zelador frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para assistir às reuniões de lá. Eu fiquei meio reticente, mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita havia muita fé, com muita determinação, com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força. E aquilo me encantou. Aquilo me deixou assim, nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima. Não é só falando de religião, é um lugar que coloca, porque existe muito desprendimento nas atitudes dos pastores. Eu achava, inclusive, que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim, né? Então eu falei, não, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio mais. Eu já não era mais dependente de medicamentos. Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas e todos viam a força que aquilo tinha.
E eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé e abrindo a minha mente, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira em que realmente ele veio sobre mim, onde houve uma transformação, onde houve eu senti assim uma irradiação de luz, de benevolência e de muito amor e muita paz no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia, não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz. Me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis, que era o encontro com Deus, né? E conhecer o Senhor Jesus, né? Ter um conhecimento da palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim. Me acolheu, não teve preconceito contra nada, mesmo eu sendo contra a igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, ele fortalece a minha vida, os meus passos, ele fortalece a minha fé, ele dá direção, ele dá proteção e ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com ele, isso para mim é muito bom. A senhora Eliane não dormia pelas noites, ouvia ruídos estranhos, vozes. Eliane! Via vultos. Tem gente que está vendo muitos vultos, né? Essa mulher era depressiva, agressiva, carregada. Hoje está descarregada. Hoje está limpa, ó, purificada. Hoje essa mulher está cheia do Espírito Santo porque ela venceu o orgulho, ela venceu as desculpas. Inclusive, deixa eu dar um recadinho para você. Pare de ficar dando desculpas, meu amigo. E comece a fazer o que Deus quer que você faça. Você sabe o que Deus quer que você faça. Você já sabe o que Deus quer que você faça. Sabe ou não sabe? Você sabe que Deus quer que você perdoe. Você sabe que Deus quer que você vá à sua casa. Você sabe que Deus quer que você seja verdadeiro. Você sabe que Deus quer que você seja uma pessoa obediente a Ele. É ou não é verdade? Então, por favor, para de dar desculpas. E comece a fazer o que Deus quer que você faça para Ele descarregar você, purificar você. Nós vamos estar aqui na entrada do templo neste domingo, dia 22, a partir das 17 horas. Coloca aqui as imagens, por favor. Vamos fazer uso dessa essência para purificar você. O isopo é para purificar toda a carga negativa, toda a força do mal que está alimentando esse vício, esse trauma, esse complexo, essa miséria que te acompanha. Uma nuvem carregada, uma nuvem preta, com relâmpagos e tudo, trovões, parece que anda sobre a sua cabeça. Aonde você chega, chega confusão. Aonde você chega, chega acidente. Aonde você chega, chega problemas. Parece até que você cheira mal. As pessoas olham para você assim, com rabo de olho. Tem uma coisa de errado. E não é nos outros, não. É em você. Porque se você tem luz, quando você chega, você ilumina, você muda, você é diferente. Se há encostos, eles saem batidos, em disparado, porque você é luz. A luz dissipa as trevas. Domingo agora vai ser o domingo da purificação. Todos os católicos, aqui no Templo de Salomão, espíritas, judeus, muçulmanos, ateus, pobres, desenganados, viciados, pode vir, que quando o hisopo tocar em você, meu amigo,
esse encosto vai sair para você ser cheio do Espírito Santo. Há pouco mais de um ano, o país foi severamente afetado por um vírus agressivo que, com ele, trouxe desemprego, falência e fome. Desde então, a Universal tem intensificado seu trabalho social, auxiliando milhares de famílias em todo o Brasil. Mas não paramos por aqui. Foi realizado o Mercado Unisocial, uma ação solidária que gratuitamente beneficiou inúmeras famílias em todo o país. Eu vim aqui hoje na Universal para pegar uma ajuda, que a Universal fez uma coisa muito boa, ajudando todo mundo, que eu estava precisando, que eu estou sem trabalhar há muito ano e estou sem meu benefício também, que foi cortado. Então eu tenho 4 crianças e essa aqui foi uma grande ajuda que a Universal deu. Então eu agradeço a Deus e a Universal. Meu nome é Quitéria Alexandre Fernandes, estou aqui com a minha neta Tainara Fernandes da Silva. Fiquei muito contente de vir hoje no Templo de Salomão, que eu nunca tinha vindo. Está de parabéns o trabalho que vocês fazem, que a Universal faz. Ajuda muitas famílias, ajuda eu, minha neta e muitas famílias. Tudo preparado com muito cuidado, seguindo todo o protocolo sanitário e total organização para que as pessoas não recebessem apenas cestas básicas, mas que possam levar para suas casas todos os itens de um verdadeiro mercado necessários para garantir o sustento de suas famílias. Meu nome é Daniele, eu moro na comunidade Salos e na minha família, na minha casa, são 4 pessoas, eu, meu marido e meus 2 filhos. Então tá muito difícil as coisas, mas graças a Deus tem a igreja, né, que ajuda bastante a gente. Aqui é a Marinalva do Belém. Eu estou agradecendo primeiramente a Deus, agradecer a todos, agradecer à Igreja Universal por essa força que estão dando para nós. O trabalho de vocês é muito importante, que ele ajuda as pessoas que estão precisando. Que Deus agradeça para todos. E assim, mais um trabalho movido pela direção do Espírito Santo foi realizado por voluntários que com muita dedicação se empenharam em fazer o bem e levar vida e esperança. E a recompensa é poder ver no semblante de cada pessoa um brilho no olhar, expressando profunda gratidão. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Mais de 30 milhões de brasileiros, mais de 30 milhões de famílias têm sido ajudadas através do Unisocial, a Igreja Universal, ajudando as pessoas, independentemente do seu credo religioso, independentemente da sua situação, no sentido de, seja ela grave ou gravíssima, ainda que ela esteja desacreditada de tudo e de todos, mas não está desacreditada de Deus, nem de nós da Universal. Os membros da Igreja Universal, bispos e pastores, obreiros, nós temos ajudado a milhares de famílias, a milhões, devo corrigir, de famílias brasileiras. E você pode patrocinar esta obra, você pode fazer a sua doação, você pode se tornar também um doador. Meu amigo, há que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que servem a Deus têm que ter para dar.
E os que não servem a Deus têm que estar aí na dependência da ajuda de alguém. Inclusive você que tem ficado na dependência do governo ou de pessoas, ou até da igreja. Domingo agora você não pode faltar no templo da Universal. E você que vive aqui em São Paulo, domingo agora é o domingo da purificação. Você tem que buscar essa purificação para ser cheio do Espírito Santo. Essa purificação é para arrancar tudo aquilo que impede você de avançar, de ser um melhor cristão, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor ser humano, para que você seja possuído pelo Espírito Santo e você venha a ter condições de doar e não de ficar pedindo, carecendo de uma cesta básica ou da ajuda de um governo ou de um familiar. Chegou a hora de você fazer parte do grupo dos que tem para dar, mas para isso você tem que receber o Espírito Santo. E você que diz, bispo, Deus tem me abençoado. Por meio desse trabalho, Deus tem me abençoado. Eu quero fazer a minha transferência, a minha doação agora. Então você vai saber os meios, agora mesmo, para que você possa fazer a sua transferência já neste exato momento, para que a gente possa continuar realizando essa obra social que tem já distribuído, em meio à pandemia, mais de 60 mil toneladas de alimentos em cestas básicas. Imagine só você, mais de 60 mil toneladas. Olha, é muita coisa. E por quê? Porque o povo de Deus é forte. O povo de Deus sabe que o segredo está em dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Se você tem recebido por meio desta programação, então você pode também fazer agora a sua doação. Meu nome é Ellen Cristaldo Soares, tenho 40 anos. Eu venho de uma família humilde. A princípio, o que eles sempre passavam eram as pessoas de muito caráter, né? Então eu tenho neles esse exemplo de trabalhadores, né, com caráter. É assim que eu vejo os meus pais. Eu frequentava a casa apenas de uma amiga, que era onde eles permitiam, até por esse zelo mesmo, que eles permitiam eu ir até a casa delas, né? E lá eles tinham um avô que visitava eles uma vez por ano. E nessa ocasião eu sofri um abuso. Ele falava que aquilo era um carinho, que era uma proteção. Foi mais de uma vez, ele fazia isso, inclusive, com todas nós meninas, né? Meus pais já fumavam, né? Já bebiam também, mas na escola, com a rebeldia da adolescência, isso se tornou um hábito, né? O cigarro veio primeiramente, depois veio a bebida, e isso foi se perdurando durante a adolescência, a juventude e até a minha idade adulta. Por mais que eu era muito certinha, sempre fui muito estudiosa, eu sempre trabalhei desde cedo, só que independente disso, desse tempo que eu levava essa vida correta, eu tinha esse período para ser a menina não tão certinha assim. Então eram com os relacionamentos com meninos que tinham problema com droga, era na bebida, na faculdade, então você vai para balada, então é excesso de bebida, más companhias, né? Então os relacionamentos normalmente não eram bacanas, né? Eram com homens mais velhos ou então com homens casados. Eu tive muito relacionamento com homem casado, porque também para mim já tinha na minha mente que o que era oculto, o que era escondido, era o que dava prazer. O que era escondido, até em função do abuso, é o que me dava proteção, carinho, porque em função daquele abuso, eu levava isso comigo. Então, esses relacionamentos que eu tinha com os casados é onde eu achava minha segurança e achava tudo normal. E isso se tornou uma constante. Como eu tinha uma estabilidade financeira em função do meu trabalho, então quanto mais dinheiro, muito mais vício, né? Muito mais bebida, muito mais tempo, independência para achar que aquilo era a maneira correta, né? E até em função de um relacionamento adúltero, onde que não deu certo, foi aí que veio mais fundo de poço mesmo.
Então foi a hora que eu comecei a ter as insônias constantes, problemas de saúde, porque daí já começou a afetar no físico. Então eu tive queda de cabelo, perda de peso, tinha as perturbações noturnas, o corpo inteiro se enchia de urticária, então eu não conseguia dormir à noite. Minha irmã já estava na igreja há um tempo e ela sempre foi muito amiga e ela dava conselhos: por que você não vai na igreja? Eu falava assim: mas o que eu vou fazer na igreja? Eu não tenho nada. O que eu vou buscar na igreja? Não, então vamos lá, vamos tentar. Eu estou indo no Templo de Salomão, eu estou indo no congresso. No primeiro momento ela falou: deixa eu tentar ir ver pelo congresso. Ela falou assim: vamos no congresso comigo. Eu falei assim: eu não tenho propósito de vida, eu já tenho estabilidade financeira, eu já tenho minha casa, já tenho tudo que eu preciso, para que eu vou no congresso? Até que num dia à noite, nessa dor, nessa insônia, voltando de uma balada completamente embriagada, não sabia nem como eu tinha chegado em casa, olhando a televisão para tentar passar o tempo em função da insônia, foi aí que eu assisti um programa. Caiu no canal da programação da igreja e o bispo está mostrando uma situação de uma garota depressiva, né? E ele falou assim: você aí que acha que não tem depressão, só porque você está sorridente, mas você vive na bebida, você vive escondendo, isso é depressão. E aquela palavra falou diretamente comigo. E ele, naquela noite, ele falou assim: se você quer, eu faço um desafio com você. Eu vou fazer uma oração para você, nesse momento. Se você aceitar essa minha oração, essa depressão, eu garanto que você não vai ter mais. E o bispo fez a oração, eu tomei aquela água, foi a primeira noite que eu dormi, depois de muito tempo. Muito tempo. Então aquilo, no dia seguinte, eu tinha uma alegria que eu falava assim: meu Deus, ele fez uma oração e aquela água fez tudo aquilo. Não foi aquela água, tem alguma coisa. É esse Deus que ele está falando aí que eu acho que pode me dar um resultado, porque fazia muito tempo que eu não tinha uma noite tranquila. Quando eu entrei no templo, eu olhava aquilo tudo e falava assim: que paz é essa que eu não conheço, né? Era tudo tão maravilhoso. E eu falava assim: será que é aqui que eu vou encontrar aquela paz que eu tinha aquela noite, que eu tive aquela noite, aquela experiência eu vou ter? E daí eu assisti a reunião da quarta-feira, a mensagem ficou gravada na minha mente. E levei aquilo como: Ellen, você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma decisão de mudança de vida. E foi assim que eu comecei a vir nas reuniões de domingo. E foi aí que começou a minha transformação. Foi uma abertura de portas. Porque tudo aquilo que eu achava que era impossível de acontecer, começou a acontecer. A cada domingo, a cada palavra, era uma quebra, doía. E cada vez, eu ainda falo assim, brincando, mas foi a mais pura verdade, como uma leprosa, eu fui deixando minhas partes no altar. Era cada semana, cada domingo era uma dor, e eu fui me libertando. Foi assim que eu fui me libertando das minhas dores, fui me arrependendo de tudo que eu tinha feito, pedindo perdão para aqueles que eu ainda tinha a possibilidade de pedir perdão pelas minhas faltas cometidas, e fui deixando no altar até que eu decidi me batizar nas águas. Quando eu levantei daquela água, eu me imaginei com um caderno novo. Eu sempre falo que eu tenho um caderninho novo que Deus me concedeu. Esse caderninho, como um caderninho novo que a gente tem, a gente nunca quer rabiscar, errar, a gente quer escrever com a letra mais bonita que a gente tem. É assim que eu vejo essa vida nova, que eu tive a oportunidade. E foi assim que eu falei: não, eu quero o Espírito Santo. Eu vou atrás do Espírito Santo. Eu vou fazer tudo o que eu for possível para receber o Espírito Santo. Eu comecei a jejuar e naquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Porque ali eu tive a certeza, quando eu ouvi aquela voz: eu sou contigo.
Não havia mais aquela solidão que eu senti quando eu cheguei na igreja. Aquela paz me invadiu de tal maneira que era como se aquele templo tivesse parado. E só tivesse eu e Deus. E aquilo me preencheu de uma maneira tão grande. Mas era uma alegria tão constante que eu não sabia nem como agradecer aquela bênção. E aquilo foi, de fato, a única coisa que eu precisava. Porque ali sim eu tive a certeza que eu tinha uma nova vida, que eu tinha motivo para viver. Jesus me deu uma vida nova, né? Um caderninho novo. Então, e agora com o Espírito Santo, era o caderno mais lindo que eu tinha. E agora, o que eu vou fazer com esse caderno, né? Agora você é fonte. Então, seja fonte. Esse Espírito que eu te dou, para que eu ia ter um caderno novo? Uma vida nova só para mim? Não. É agora cada vez mais que eu quero que todos bebam dessa mesma água que eu bebi. E que me deu vida nova, e que me faz uma pessoa nova todos os dias da minha vida. Porque hoje eu tenho motivo. Antes eu não tinha motivo para viver, mas hoje eu tenho motivo para viver. Ele me concedeu o Espírito dele. Quando você chega aqui, você tem um Deus que acolhe, um Deus que liberta, um Deus que direciona. É isso que toda vez que eu entro pela porta do Templo de Salomão, eu tenho essa certeza que Deus sempre vai estar lá para conversar comigo. Ele sempre vai estar presente. A obra de Deus necessita que todo mundo faça a sua parte. Essa programação que me alcançou para me dar essa liberdade foi um membro, foi um participante que veio e lembrou que tinha alguém para ser alcançado, a importância daquilo. Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque foi isso que me alcançou, a importância de você como membro, você como participante da igreja, hoje também é participante da minha salvação. A Ellen estava carregada, cheia de impurezas na sua mente, através dos traumas que ela carregava da infância. Isso veio refletir na sua vida adulta, através de vícios, a prostituição, mas ela foi purificada. E é isso que vai acontecer com você domingo agora. A proposta para você que me assiste, que diz: eu fui abusado na minha infância, eu tenho vícios, eu estou na prostituição, olha, eu sou uma pessoa agressiva, violenta, eu já tentei mudar, Júlio, e eu não consigo. O que está faltando? Purificação. Mas que purificação é essa? Espiritual. Nós vamos fazer uso do hisopo, essa essência bíblica, para a sua purificação. E o Bispo Macedo vai estar ministrando o derramamento do Espírito Santo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Para mais informação, você pode ligar agora para a nossa central, 3573-3535, 0 operadora 11. Chegou o dia de você ser purificado para ser cheio do Espírito Santo e se tornar filho do Altíssimo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ai significa uma expressão de dor, sofrimento e desespero. O primeiro ai representa a queda de uma estrela na Terra. Esta estrela é o próprio Lúcifer. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o primeiro ai. O início de um período que fará as pessoas buscarem a morte e não encontrarem. Tamanho o sofrimento dessa fase. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo.
dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão se apagou na escuridão.